Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que um dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidados para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado, e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima, e isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus conta uma parábola que tem a ver com a vida cristã e com a vida de seguimento, a vida de igreja. Quando Jesus vê aqueles homens que os observam, nós vemos como que Jesus conta essa parábola e vai dizer: quando tu fores convidado para uma festa de casamento, veja que Jesus está aqui especificando uma festa de casamento. Isso é a imagem daquilo que é a nossa experiência com Deus na vida cristã. Uma festa de casamento, onde o povo de Deus é a noiva que se une ao noivo que é Cristo, para uma intimidade com Deus. Nós vemos justamente isso. Por isso que Jesus Cristo ele vai nos chamar a atenção sobre essa realidade do segmento, essa realidade onde nós precisamos entender qual é o nosso verdadeiro lugar na obra de salvação, para que a gente não comece a se servir daquilo que é a obra de Deus, mas possamos sempre de coração puro, possamos servir essa obra de Deus para a salvação das almas. Por isso que ele vai dizer: quando fores convidados para uma festa de casamento, quando nós somos chamados para estar na igreja, para seguir a Cristo, nós não podemos querer ocupar o primeiro lugar. Infelizmente, há muitos que adentram no caminho, adentram no segmento e começam a querer galgar postos, querer status, querer estar à frente. E, na verdade, todos esses que querem estar à frente, num momento ou em outro, acabam conseguindo o que querem. Mas esses se tornam um verdadeiro contra-testemunho para as outras ovelhas, para os outros fiéis. Porque esses muitas vezes não largam o posto, então não formam ninguém para assumir aquele posto, aquele lugar, aquele cargo de liderança. Ele não vai ajudar o outro a viver no mandamento de Deus, porque ele vai se tornar o Deus daquele grupo. Ou também esse vai ficar por algum tempo, ele vai se satisfazer daquele posto, ele vai enjoar daquele posto e vai abandonar a caminhada. E junto com ele, muitos vão também abandonando, porque quando alguém que está à frente não segue com o coração verdadeiro para anunciar o que Deus ensina, ele começa a anunciar aquilo que ele bem entende. E aqui começa a surgir os grandes males na vida cristã. Por isso que nós precisamos, dia após dia, sermos capazes de ser dóceis ao Espírito Santo, para ser guiados por esse mesmo Espírito, para irmos ao encontro de fazer a vontade de Deus. Porque nós fomos convidados para essa festa de casamento, para a união com Deus. Mas nós não podemos querer ser os donos da festa, ficar nos primeiros lugares. Não podemos ficar galgando posto, status dentro da igreja, porque tudo isso vai corrompendo o nosso coração e vai impedindo com que a obra de salvação seja manifesta e seja transmitida a todos aqueles que necessitam dessa obra.
Depois nós vemos como que Jesus, continuando a parábola, ele vai falar, sobre essa realidade do primeiro, do último lugar, e ele vai dar uma recomendação. E ele vai dizer: mas quando tu fores convidados, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima, e isto será uma honra para ti, diante de todos os convidados. E Jesus conclui: porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Aqui Jesus está nos chamando a atenção de algo essencial para a nossa vida, porque o cristão, o Filho de Deus, não está nesse mundo para ser humilhado. E nós precisamos entender a palavra de Jesus Cristo. Jesus aqui ele está querendo nos chamar a atenção de que quem se rebaixa, e se rebaixar significa quem aprende a reconhecer o seu próprio lugar, esse, no momento certo, será exaltado. E nós precisamos entender isso, porque aqueles que buscam os primeiros postos, eles acham e pensam que são melhores do que os outros. E quando nós buscamos fazer aquilo que Deus quer, quando nós na igreja, ou no movimento, ou num grupo, ou numa realidade ou em outra, buscamos fazer aquilo que ninguém quer fazer, quando nós vamos nos dedicando a essa vida simples, a essas coisas que estão no escondimento, Deus, no momento certo, Ele nos exalta, não para a glória humana, mas sim para participar da glória celeste. Se nós olharmos bem na vida da igreja, na história da igreja, nós vamos ver que os grandes santos foram aqueles que buscaram o escondimento, foram aqueles que não buscaram as coisas mundanas, que lutaram contra as honrarias mundanas para permanecer sempre no escondimento de Deus, para não perder a glória celeste. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado na nossa vida, para que assim nós possamos realmente servir a obra de Deus e nos unir cada vez mais como noivas, almas esposas, como a igreja que é a noiva de Cristo, ao próprio Cristo, que é o esposo, que é o noivo, é aquele que realmente é o mediador entre nós e o Pai, aquele que vai nos levando e nos conduzindo a uma grande obra de intimidade com Deus. Só assim seremos capazes de realmente crescer na nossa vida cristã. E o sinal de crescimento na vida cristã é quando a virtude da humildade começa a aparecer nas nossas atitudes. Então busquemos cada vez mais exercitar essa virtude para que o mundo possa reconhecer em nós verdadeiros cristãos, verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros outros Cristos que manifestam a obra de Deus, a obra de salvação em meio a este mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.